Informo que deu entrada na casa o projeto de lei número 87/2021, que institui o Dia Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes no município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Caio Rodrigues, sendo distribuído às comissões competentes pelo presidente da Casa, mediante despacho para análise e emissão de parecer. Peço ao senhor secretário que proceda à leitura do projeto em tela, com a respectiva justificativa e o despacho da presidência. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Caio. Projeto de lei número 87, de 19 de outubro de 2021. Institui o Dia Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes no município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências. O vereador que abaixo subscreve, no uso de suas atribuições legais e constitucionais, com fundamento no artigo 30 da Lei Orgânica do município de Cláudio, Minas Gerais, artigo 157, inciso 1º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, apresenta o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. Fica instituído no município de Cláudio, Minas Gerais, o Dia Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes, a ser comemorado no dia 9 de novembro, Dia Mundial da Adoção. Artigo 2º. O Dia de Incentivo à Adoção tem por objetivo: artigo 1º. Conscientizar a todos de que toda criança ou adolescente tem direito a ser criado nos seios de sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência saudável e afetuosa. Inciso 2º. Estimular a adoção legal e humanizada de crianças e adolescentes. E, inciso 3º, despertar a necessidade de adoção tardia interracial de grupos de irmãos e de crianças com necessidades especiais. Artigo 3º. No dia de incentivo à adoção, poderão ser desenvolvidos atividades e campanhas de conscientização, sensibilização e informação do tema adoção com debates, concursos de redação das escolas, palestras e seminários. Artigo 4º. As despesas decorrentes da execução desta lei decorrerão por conta das dotações orçamentárias próprias. Artigo 5º. Caberá ao Poder Executivo regulamentar a presente lei naquilo que couber. Artigo 6º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Cláudio, Minas Gerais, 19 de outubro de 2021. Caio Rodrigues, vereador, PSB. Justificativa ao projeto de lei 87, de 19 de outubro de 2021. O Dia Municipal da Adoção tem como data comemorativa dia 9 de novembro. A iniciativa foi fundada por Henk Fortner para celebrar a família e promover a conscientização para o ato. Além disso, é uma oportunidade também de arrecadar fundos para apoiar famílias em procedimento de adoção. Henk Fortner é o palestrante principal, consultor e coach para empresas em equipes de alto impacto. O trabalho de Henk foi apresentado na Vanity Fair, Forbes, BuzzFeed, People Magazine, CNN, Huffington Post e The Today Show. Henk é palestrante da comunidade TEDx sobre o assunto de inovação e mudança mundial. As palestras de Henk foram baixadas por mais de 3 milhões de pessoas. Henk é fundador do adopttogether.org, o primeiro site de crowdfunding do mundo para cursos de adoção. Quando criança, a família de Henk adotou 8 crianças de 5 países diferentes e criou 36 crianças. Movido por sua educação, ele trabalha para criar um mundo com uma família para cada criança. Por todo o exposto, peço a aprovação dos nobres pares para este importante projeto de lei. Cláudio, Minas Gerais, 19 de outubro de 2021. Caio Rodrigues, vereador, PSB. Despacho presidente das comissões. Observando as disposições dos artigos 104, inciso 24º e 125, parágrafo 1º do Regimento Interno desta Casa, distribuímos o projeto de lei número 87 de 2021, que institui o Dia Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes no município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Caio Rodrigues, aos vereadores Marcos Paulo Dutra, relator suplente da Comissão de Legislação, Justiça e Redação e relator efetivo da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, e Julinho, relator da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania. Cláudio, Minas Gerais, 21 de outubro de 2021. Julinho, presidente, Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Evandro da Ambulância, Sargento Moisés. Ciência do Recebimento, Marcos Paulo Dutra, relator. Julinho, relator. Despacho Presidente do Poder Legislativo, vitos, etc. Nos termos dos artigos 155 do Regimento Interno da Casa,
com a redação que lhe foi dada pela Resolução número 132/2012, distribui o projeto de lei número 87/2021, que institui o Dia Municipal de Incentivo à Adoção de Crianças e Adolescentes no município de Cláudio, Estado de Minas Gerais, e dá outras providências, de autoria do vereador Caio Rodrigues, para análise e emissão de parecer nas seguintes comissões: Legislação, Justiça e Redação, Fiscalização Financeira e Orçamentária e Direitos Humanos e Cidadania. Solicita à Secretaria da Casa que tome as providências cabíveis e necessárias, objetivando dar o regular andamento ao processo legislativo. Cláudio, Minas Gerais, 21 de outubro de 2021. Timaritaca, presidente do Poder Legislativo. Retorno a palavra, presidente. Obrigado, vereador Caio. Convido a senhora Laís Zanetti, hoje representando o excelentíssimo juiz doutor José Alexandre, para que possa compor a mesa. Vou passar a palavra para o doutor Rodrigo para dar o parecer. Peço aos vereadores que retomem os seus lugares para ouvir o parecer jurídico. Por favor. Senhores vereadores, os demais presentes, nobre representante do Poder Judiciário, cordiais saudações. Muita nobreza que essa casa recebe sua participação. Trata-se de um projeto também de iniciativa parlamentar do vereador Caio Rodrigues, vinculado ao partido do PSB, que integra essa casa legislativa. O projeto tem como objeto principal instituir o Dia Municipal de Incentivo à Adoção, nos termos descritos, conforme estabelecido no artigo 1º, diretrizes preceituadas nos artigos seguintes, sobretudo artigo 2º, e devendo o Poder Executivo regulamentar a lei e estabelecer o modo de execução. Não há vício de iniciativa, a matéria não é de competência privativa do Poder Executivo, conforme já ressaltado anteriormente, o Poder Legislativo detém competência para instituir políticas públicas, por que não mencionar que esse é, sim, o objeto dessa proposição. Quanto à técnica legislativa, existem alguns vícios ortográficos no projeto, alguns erros de concordância, de gênero e número que devem ser corrigidos em redação final e serão discriminados no parecer escrito, não constituem ilegalidade. A adoção é um instituto de direito civil, vinculado ao direito da personalidade, tem regramento no Código Civil Brasileiro e também no Estatuto da Criança e do Adolescente. É um instituto que juridicamente institui a relação entre pai e filho. O tema é muito importante e, sem sombra de dúvidas, foi adequadamente justificado pelo vereador Caio na sua mensagem de justificativa. O vereador é possível concluir pela moralidade e juridicidade do projeto e o vereador não usurpou competências exclusivas do Executivo na medida em que coube ao Poder Executivo escolher a melhor forma de execução dessas comemorações da data comemorativa. Por todas essas razões, não vislumbro nenhuma ilegalidade ou inconstitucionalidade no projeto, sendo certo que o município não está legislando sobre direito civil, apenas limitando-se a, dentro de sua competência, adjacente ao interesse local, estabelecer um dia em que será comemorada e fomentada as ações de adoção no âmbito municipal. Parecer jurídico é favorável ao projeto. Retorno a palavra. Obrigado, doutor Rodrigo. Passo a palavra à senhora Laís Zanetti. Boa tarde. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos, a pessoa do vereador Caio, que nos convidou para estar vindo aqui. Em nome do doutor José Alexandre, eu quero agradecer o convite do senhor por ter nos convidado para vir aqui falar um pouco sobre esse tema. E eu gostaria de esclarecer que eu sou servidora do município, eu sou efetiva do quadro do município, do executivo, assim como a colega Neide, já foi um tempo, cedida para o judiciário. Então, no momento, eu estou cedida para o judiciário no setor técnico de serviço social, porque está sem assistente social no momento. Então, desde 2018, na verdade, tem um termo de cessão. A gente gostaria de parabenizar o senhor pelo projeto, porque é um tema muito relevante, um tema pouco comentado, e
eu queria até falar de alguns assuntos técnicos, né, da quantidade de casais que nós temos no município cadastrados, no sistema, que são poucos, no meu modo de pensar, no tamanho da nossa população, né, que é em cerca de 30 mil habitantes. Nós temos 9 casais cadastrados e apenas um adolescente apto para adoção. Então, a gente às vezes pensa que todas as crianças que estão no abrigo estão para adoção e, no momento, só uma que está apta. São só as crianças que têm o poder familiar destituído, que a família não mais detém nenhum poder sobre ela. Então, no momento, temos um adolescente que vai até completar a maioridade este ano. Mas é um tema muito relevante, porque pode vir a aparecer crianças, e não é só no município, o cadastro é nacional, e tem muitas cidades do norte, do nordeste, que têm população carente e que acontece muito de abandono de crianças, né? Que os pais não conseguem mesmo, por várias questões sociais, pela questão social mesmo, não cuidar das crianças e são retiradas do convívio familiar. E, na nossa opinião, criar esse dia, né, que vai fomentar eu vi aqui no seu artigo 3º, que vai fomentar desde a escola esse assunto, eu acho muito importante, porque já começa a estimular as crianças e os adolescentes lá na escola a pensar sobre essa temática. Então, a gente acha muito viável. Eu queria falar que o Cadastro Nacional de Adoção ele foi criado em 2011. Antes de 2011, existia o cadastro municipal. Quando os pretendentes queriam se cadastrar, eles eram registrados e eles pleiteavam, né, eles concorriam às crianças da base municipal. Depois de 2011, passou a ser nacional. Então, as pessoas se inscrevem e têm acesso às adoções do país e dos estados. De 6 em 6 meses, o juiz reavalia a situação das crianças acolhidas que não têm poder familiar destituído. Então, eles não ficam lá no abrigo sem uma reavaliação da situação deles. E o sistema faz uma busca diariamente da situação do pretendente, das características do pretendente, buscando uma criança com aquele perfil que o pretendente deseja. Eu trouxe até a forma de se cadastrar, se vocês quiserem citar isso no projeto, qual que é a forma dos pretendentes se cadastrarem. Eles podem procurar o técnico lá no fórum, ou então entrar no site do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, na parte Sistema Nacional de Adoção. E ressaltar que o adotante deve ser pelo menos 16 anos mais velho que o adotado. No mais, a gente queria ressaltar a relevância do projeto e a viabilidade e parabenizar o senhor pela iniciativa. Muito obrigado, senhora Laís Zanetti. O projeto está em discussão. Caso os senhores vereadores queiram manifestar, peça a palavra. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Caio Rodrigues. Cumprimento o senhor presidente, todos os colegas vereadores, todos que nos assistem presencialmente ou em casa. Cumprimento também a senhora Laís Zanetti, que representa o nosso juiz. E, posteriormente, caso esse projeto seja aprovado, vamos procurar para a gente poder pegar essas informações, porque o objeto do projeto é exatamente mostrar essas informações, esse passo a passo para a família, né, poder se inscrever e estar lá na fila, no cadastro nacional, e ter a oportunidade ali de ser contemplado, né, de ter o seu filho ali adotivo. Eu preparei um pequeno texto, né, para não fugir muito do assunto, que o objetivo desse projeto, 87/2021, é instituir o Dia Municipal de Incentivo à Criança e Adolescente. Eu escolhi o dia 9, foi uma pesquisa que eu realizei e vi que no Brasil existem vários dias nacionais, inclusive. Alguns estados fazem ali dias, por algum motivo diferente, em datas diferentes. Mas um consenso mundial
tanto por conta dessa fundação Adopt Together, é o dia 9 de novembro, por isso que eu coloquei aqui no município o mesmo dia do dia já conhecido mundialmente. Eu quero ressaltar também que, como a senhora Laís mencionou, no Brasil e no mundo há milhões de crianças que precisam ser adotadas, né, que estão ali à disposição, à espera de encontrar a sua família. E eu acredito que isso possa ser um problema até mesmo de origem histórica, já que a adoção, por muito tempo, foi vista como um tabu. Muitas pessoas viam o ato de adotar como uma coisa estranha. E muitos que adotavam seus filhos escondiam a origem da criança, tanto para os filhos quanto para a sociedade. E esse tema, como não era até alguns anos atrás abordado, quando não era trabalhado, seja nas escolas, seja pelo poder público, ele era visto também na sociedade como estranheza. Eu, por exemplo, já presenciei várias e várias vezes a pergunta do seguinte, que esse é seu filho de verdade? Muitas vezes essa pergunta é feita do lado da criança, sabe? Então, essa questão de conscientização vem há muitos anos sendo um problema a ser resolvido. A chegada do novo filho também acontece em cada família de forma diferente. E aí vale mencionar a situação que temos em Cláudio de um adolescente de 17 anos e de uma adolescente de 12, de 13, de 12 e uma criança, uma bebê. Por coincidência, eu, vereador Sargento Moisés, eu liguei para todos os vereadores pedindo apoio a esse projeto. E o Moisés estava pretendendo fazer uma visita, nós a fizemos, e vimos essa situação, as crianças que, diga-se de passagem, aqui em Cláudio, recebem um tratamento, a meu ver, ímpar, excepcional, mas são crianças de faixa etárias completamente diferentes, de 3 faixas etárias, um bebê, um pré-adolescente e um adolescente já completando a maioridade. Então, essa chegada desses jovens nas famílias também é algo que eu acredito que deva ser trabalhado no sentido de conscientização, para mostrar para os casais que eles podem ter ali o novo filho de diversas faixas etárias. Eu coloquei também o fato da decisão judicial, que também deve ser algo muito complicado. Eu acredito que o seu trabalho, Laís, nesse sentido de estar, né, no processo judicial, que às vezes pode desinstituir um filho, seja uma decisão muito difícil, mas é uma decisão que, quando feita com muita cautela, acaba sendo uma decisão assertiva, porque eu não posso deixar de mencionar também que a adoção representa para muitas crianças a expectativa de vida. A retirada de um seio familiar tóxico, complicado, que pode até mesmo acabar com a vida daquela criança, e por não capacidade dos familiares que ali estão, essa família precisa ser destituída. Então, além de ser uma coisa excelente para a família que recebe ali um novo olhar, uma nova vida no seu lar, é também para aquele ser humano, para aquela criança que tem sua vida mudada. E na grande parte das vezes, na verdade, eu não vi nenhuma vez que não fosse mudada para melhor. Então, por esse motivo também, a questão de incentivar a adoção. Outro dado muito importante que eu quero mencionar aqui, e também acredito que fará parte, caso esse projeto seja aprovado, são dos dados eu puxei os dados do Conselho Nacional de Justiça, que são os motivos para a demora da adoção. Às vezes, se vocês verem uma ou outra família que estão na fila de adoção, vocês verem que, às vezes, chega a décadas não, mas quase 10 anos, 15 anos, 11 anos, esperando a adoção, e alguns dos motivos que eu trouxe são 4. O primeiro, que 19,7% dos casais só aceitam crianças brancas. Porém, a realidade é que 66,1% não são brancas. 77% das famílias não aceitam adotar irmãos. Porém, 61,1% das crianças que estão para adoção têm irmãos. 91% só aceitam crianças até 6 anos. Porém, 92% têm entre 7 e 17 anos. 65,6% só aceitam crianças sem doença algumas. Porém, 23,3% têm algum problema de saúde. Eu faço um apelo
a quem esteja nos assistindo, talvez alguém aqui conheça algum casal que tenha o interesse em adotar, que procure famílias que já adotaram, que converse, que tira dúvidas, às vezes sobre as características almejadas, porque muitas famílias que já adotaram na verdade as famílias que já adotaram têm ali o conhecimento de vida para estar contando como é, todas as vantagens e os problemas. Esse projeto sendo aprovado, eu também peço ao Executivo que divulgue, que faça esse trabalho para que possamos levar essa mensagem para todos. Aliás, a nossa Prefeitura de Cláudio tem uma comunicação muito boa e muito abrangente, que tem ali 100, 200 comentários nas principais postagens, então é uma possibilidade de abrangência muito grande, e também que essa ação tenha efeito no Estado de Minas Gerais e no mundo, no Estado de Minas Gerais e no Brasil, já que o nosso sistema de adoção é nacional e engloba crianças de todos os estados. Até esse é outro ponto atrativo às famílias que têm interesse, porque é muito difícil você adotar uma pessoa próxima, de uma região próxima, como tem o Banco Nacional. Então, a chance de se ter um problema com antigas famílias acaba se esvaindo, porque você pode adotar uma criança de outros estados, que tem uma vida que ela provavelmente nunca mais vai ter contato. Tem uma frase que eu separei de um artista, que é um cantor e compositor, chamado Mac Power, que retrata o ato de adoção. Para finalizar, presidente, não acho que a adoção é para todos, mas com certeza é para muito mais pessoas do que temos visto. Por esse motivo que eu agradeço a senhora Laís Anete, né, na pessoa da senhora Laís Anete, o excelentíssimo senhor juiz de direito da comarca de Cláudio, Dr. José Alessandro Marçom Gudi, e também agradeço a Deus por fazer parte de uma família que acolheu, que abriga e que cuida e ama, e contar com o apoio dos senhores para aprovação e posteriormente também para divulgação, para que a gente possa ter cada vez mais famílias nessa lista de espera, que graças a Deus é uma lista muito grande, né, Laís? Uma lista que tem muitas famílias, mas que tem espaço para cada vez mais. Então, muito obrigado, senhora Laís, muito obrigado aos senhores vereadores. Retorno a palavra, presidente. O projeto continua em discussão. Senhor presidente, pela ordem. Com a palavra o vereador Maurílio, do sindicato. Senhor presidente, demais que compõem a mesa, novos colegas, pessoas que nos assistem, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu não poderia dessa oportunidade de uma proposição do colega vereador e amigo Caio, né? Eu sempre falo com ele que não tive a oportunidade de conhecê-lo, né? Às vezes pelos locais que a gente frequentava, porque ele é um pouco mais novo que eu, né? E na campanha nós ficamos conhecendo, eu já considero como um amigo. Não poderia lhe dar uma palavra para parabenizá-lo, porque é um projeto de tamanha importância, das quais foi convidado o doutor José Alexandre para estar nessa casa, mas ele, pelo conhecimento, pelo grande trabalho que faz, indicou uma pessoa brilhante que já estava devendo uma visita nessa casa, que é a Laís, porque quando estava na assistência social, às vezes, né, quando convidada ou convocada, estava sempre presente, trazendo umas informações importantes. E hoje não foi diferente, né? Essa informação que foi trazida para nós, eu não sabia dessa porcentagem. E estava pensando em outras coisas para falar aqui, senhor presidente, a respeito do projeto, mas o próprio propositor, o vereador Caio, já falou das porcentagens, né? Hoje, às vezes, acompanho uma partezinha da novela das 9, juntamente com a minha esposa, que ela gosta, e tem a questão de uma adoção lá, né? A gente vê novela, questão da demora, mas o que é? Quem está na frente precisa de respeitar a lei, precisa passar por essas batalhas para poder a coisa ficar bem feita, não pode ser de qualquer jeito, né? No passado, já tive irmã, né? Tem irmã que ela tentou, quem sabe aí 20 anos atrás, ela não foi feliz de ter um filho, queria adotar, mas esbarrou nessa questão da dificuldade. Na questão da dificuldade, da demora.
Olha, pega uma criança lá, quem sabe, recém-nascida, a hora que fosse para poder, o senhor falou bem, às vezes demora muito tempo. Ela não queria 2, 3, ela queria um bebezinho já começar ali. E para mim, eu acho que, igual a Laís disse aí, alguns estados, municípios, que a renda é fraca, tem muitas questões das adoções. E como seria bom, né, uma criança que está ali com dificuldade para amamentar, e o básico. Receber uma família que vai dar uma condições boas, uma condição de um banho, condição de uma boa alimentação, condições de uma boa escola, condições de uma cidade onde tem uma estrutura melhor para questões médicas. Porque umas reportagens que a gente vê aí na televisão, a gente fica, Sargento Moisés, muito triste. Inclusive tem país fora daqui, onde doa R$1, só tendo por mês, vai fazer a diferença. Aquilo é muito triste. O ser humano precisa de pensar melhor. Nós, brasileiros, e principalmente claudienses, que traz essa notícia que nós temos um para adoção, é por quê? Porque as coisas foram plantadas lá atrás, como o doutor falou que há pouco tempo, se nós plantarmos, nós vamos colher. Então, aquilo nós fizemos aqui outro dia, vereador Quedo, que em dar estrutura para as empresas ficarem aqui em Cláudio, para aquelas pessoas claudienses e não claudienses que vêm, para quê? Para quê? Para que eles tenham condições financeiras melhores, terão filhos melhores. Porque se você tem uma condição melhor, você vai dar uma condição melhor para o seu filho. E é isso, por isso que nós plantamos, os nossos pais, tios, etc., vêm plantando. Porque aqui também era difícil no passado. E agora nós já estamos com uma nota boa. Um só para adoção. E se eu sou meio pouco, 17 anos já. Olha. Então nós temos que toda hora parabenizar. E agora, a questão a senhora foi muito feliz também de falar de ter esse projeto, vamos divulgar. Quem sabe? Às vezes tem pessoas aí querendo, ou doar, ou receber. Isso é muito bom. Então, volto a falar, senhor vereador, parabenizar pelo o projeto que a hora apresenta. A hora que Vossa Excelência ligou, eu estava no centro, muito barulho de caminhão, mas o senhor sabe, como todos sabem aqui, tudo aquilo que for bom, que for legal e constitucional, eu não votarei contra nunca. Tá certo? Muito obrigado. Retorne, senhor presidente. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. Com a palavra, o vereador Sargento Moisés. Senhor presidente, demais colegas vereadores aqui dessa casa, senhora Laís Zanete, amiga, faz um belíssimo trabalho na assistência social, representando aqui o judiciário, numa missão tão importante, defesa das crianças e adolescentes. Dr. Rodrigo, né, nosso procurador, funcionário aqui dessa casa, senhora Neide, doutora Ariane aqui presente, a secretária Geni, demais presentes aqui no plenário. Boa tarde. O vereador Maurílio disse muito bem na questão de que nós temos um adolescente apto à adoção. Mas, ao mesmo tempo, existe a preocupação dos outros adolescentes que estão lá na casa de menores, né? Queira Deus que eles voltem a seus lares, que eles não entrem na triste estatística de crianças que às vezes aguarda um processo de adoção, porque no Brasil temos ali uma população para ser adotada, uma população que quer adotar. E existe um abismo tão grande, infelizmente. O nosso propositor, o Caio, foi muito bem, foi feliz
na busca desses dados estatísticos, que realmente nos leva à reflexão da questão das dificuldades hoje para uma família criar um vínculo familiar e poder adotar uma criança, e essa criança está dentro dos padrões que a família deseja, para que não aconteçam as rejeições, a devolução da criança ao abrigo, que é um momento de tortura psicológica para aquela criança. Então, vereador Caio, meus parabéns pela iniciativa, por esse projeto. Obrigado por ter me convidado para que a gente fosse visitar as instalações da dependência da Casa de Menor São Tarcísio. Parabenizar o Lelinho, né, que nos recebeu, pela acolhida, nos explanando toda a situação hoje. Um espaço belíssimo, um espaço grande, vereador Maurílio, que pode abrigar mais crianças, mas assim, era bom que se as crianças estivessem nas famílias, não no abrigo. Mas devido a consequências de problemas familiares, eu na minha experiência, minha trajetória como policial militar, deparei com várias situações onde que a gente ia numa denúncia de maus tratos, e ali a conselheira tutelar ia junto com a gente, e ali naquele momento ali ela com poder de polícia já dava a ordem da criança ser encaminhada para um abrigo, cumprindo ali o Estatuto da Criança e Adolescente, até porque às vezes até o trabalho do Conselho Tutelar é mal compreendido pela sociedade, e a função deles é tão importante, no sentido de proteger a criança, o adolescente, nos seus direitos ali. Ó. Então, são várias histórias, são várias vivências. Então, ouvindo o Maurílio, ouvindo a Laís, ouvindo o Caio, passa um filme na cabeça da gente, né, sobre essa questão da criança que precisa de um lar. É importante que o Poder Executivo realmente ele possa divulgar bastante essa iniciativa, né. Tem o dia especial no mês de novembro, mas que aconteça outras campanhas relativas a, né, na época da Semana da Criança, né, em outros momentos também, que possa oportunizar de trazer essa reflexão da Semana da Família, que a Igreja Católica faz, de trazer realmente essa reflexão para que motivem as pessoas a adotarem e que, tanto na nossa cidade quanto na região, e que essas crianças realmente encontrem um lar e que elas possam desenvolver naquele lar. E para aquelas famílias que às vezes perderam o vínculo familiar devido a problemas sociais, problemas financeiros, vários problemas de drogas, né, infelizmente, às vezes, que elas repensem também, que também sejam criadas campanhas educativas para que essas famílias que às vezes perderam o pátrio poder, que elas se reencontrem e elas recuperem o direito de poder ter o seu filho e sua filha ali na sua residência, que é muito importante isso também. Então agradeço aqui a presença, tá, Laís? Leva um abraço ao nosso juiz, tá bom? A todos os funcionários lá do fórum. Eu tomo a palavra, presidente. A palavra continua com os vereadores. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Darley Lopes. Boa tarde a todos novamente. Preciso também manifestar o meu apoio, mesmo se o colega Caio não tivesse a gentileza de ter me ligado quando eu fiz a leitura da pauta, já apoiaria o projeto, mas foi nobre da sua parte me procurar e procurar os colegas para que a gente aprofundasse, né, no projeto. Um projeto riquíssimo. Essa casa tem feito, desde quando assumimos, cada um vereador tem contribuído com projetos que impactam de verdade na vida do cidadão. Estamos mudando essa pensamento de alguns cidadãos que ainda pensam que essa casa só sabe votar nome de placa, nome de rua, e não é isso que nós estamos fazendo. Em 10 meses, nós, 11 vereadores,
estamos fazendo projetos que impactam na vida do cidadão. E esse é um projeto muito rico, muito importante. Você tem essa realidade dentro da sua casa, então mais do que ninguém consegue falar com propriedade. Agradecer a presença da Laís, que tive a oportunidade de trabalhar por algum período na assistência social e eu na prefeitura. Fez um belo trabalho lá, tem feito no fórum, que as notícias chegam, né? Os vereadores, a gente escuta todo mundo, né? Então as notícias boas chegam, que bom, né? Junto com o Dr. José Alexandre e toda a equipe do fórum, tem realizado um trabalho voltado para o lado social. Você como colega, né? Estou quase formando em serviço social, você como colega na assistência social, tem contribuído para que o Poder Judiciário tenha colaborado no social da nossa cidade. Então, parabenizar e agradecer pela sua participação. E Caio, conte com o apoio desse colega na aprovação e também que juntos a gente possa realizar campanhas, vão para a rua e vão conscientizar a população. Parabéns, retorna a palavra. Continua com os vereadores? Presidente. Com a palavra, vereador Evandro da Ambulância. Dispensa formalidades. Dispensado. Caio, só para parabenizar você, que quando você recebe a ligação, que você pediu apoio, isso eu achei muito bacana, tá? Você de apoio, a gente não tinha não tem esse hábito aqui não, até é bom pra gente que não está mais velho aqui, você vê esse hábito agora, mas sempre que pode a gente conversa. Eu não gosto muito de telefone não, porque o telefone é muito fácil você mentir, você não gosta de conversar olho a olho, que aí fica mais fácil, né, Moisés? Você não mentir. Telefone, onde você está? Tô em São Paulo, tá nada, tá pescando. Mas se você tiver que conversar olho a olho, fica mais difícil. Isso é parabenizar mesmo, porque essa coisa de adoção, isso é um ato de amor muito grande. E um ato de coragem, para quem quer adotar. Mais um ato de coragem, depois vem o amor também. Mas igualzinho, até minha esposa, já há muitos anos, ela está querendo adotar, mas então já vem nessa burocracia muito grande. Aí vai se passando o tempo, quando vai a burocracia, você vê quantas pessoas estão na fila e não consegue, 10, 15 anos. Então aí você vai pela burocracia, você vai, não é que vai desanimando, você vai perdendo a coragem. O amor você não perde não. Mas é parabenizar mesmo e meu apoio para esse projeto seu. Retorna a palavra. A palavra continua com os vereadores. Com a palavra. A palavra, vereador Cimental. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu queria parabenizar o nosso amigo Caio por esse projeto, porque é muito triste a gente ver uma criança crescer longe da família. E quando a criança é bebezinho, é muito mais fácil dela já ir se acostumando com a nova família, já ir se acostumando com os novos irmãozinhos, se assim a família o tiver. E com esse projeto do Caio, vai antecipar, vai incentivar esse processo para que a criança seja adotada ainda na fase inicial, nos primeiros dias de sua vida ali, e não deixar crescer, tipo assim, completar aí 5, 6, 10 anos, que fica bem mais difícil para ela se acostumar naquele ambiente. Eu retorno a palavra. A palavra continua com os vereadores. Também queria parabenizar o colega Caio aí pelo belíssimo projeto e reafirmar aqui meu apoio ao projeto. Hoje aqui nas comissões e também na reunião da plenária, e agradecer a presença da senhora Laís, que quer fazer algumas considerações finais. Pode ficar à vontade. Eu gostaria de ressaltar algumas experiências que nós tivemos recentemente com adoção tardia, que é muito comum os pretendentes desejarem crianças novas, bebês, e crianças até 5 anos. Aliás, na maioria das vezes é até 2. Aí eles vão amadurecendo a ideia e aumentam essa faixa etária para até 5 anos. Mas recentemente a gente teve 2 experiências aqui na comarca de pessoas que estão em processo de adoção, de casais que estão em processo de adoção, de crianças mais velhas. Uma com uma criança de quase 10 anos e outra com uma de 13, se não me engano. 13 é 11. Mas que a convivência está sendo muito positiva e que são experiências boas, sabe? Que não está sendo prejudicial hora nenhuma, que a gente já tem esse preconceito, né? Eu vou pegar uma criança que eu não conheço, que foi educada nos primeiros anos de vida, na primeira infância, com uma família que eu não conheço, que eu não sei como que é. Então, a gente já tem esse preconceito que vai ser difícil, que a criança vai ser rebelde, que a criança, principalmente se for homem,
né? Geralmente, as mulheres pretendentes ficam com esse receio. Nossa, eu vou ter maior dificuldade de educar meu filho, porque eu não sei como que foi lá no lar dele. Então, assim, cada caso é um caso, eu queria ressaltar isso. E que adoções tardias, elas não são ruins, né? Que a gente deveria divulgar isso mais. Tem um outro programa também, que é muito comum da gente ficar sabendo disso. Chama Programa Entrega Legal. É muito comum da gente ficar sabendo dessa situação. De mulheres grávidas novas, ou então mulheres grávidas sem condições financeiras, ou que estão grávidas de homens casados, não querer o bebê. E aí a gente fica sabendo por alto, fulana de tal quer doar o bebê. E aí essas adoções da brasileira, que a gente chama assim popularmente, elas não existem mais. Não são permitidas. O Estatuto da Criança e do Adolescente não permite esse tipo de coisa. E aí, o que é permitido é que essa mãe procure a vara da infância e juventude, o setor técnico, né, que é lá conosco, e apresente a justificativa de que quer doar o filho. E esse filho vai ser doado para o primeiro casal que tiver na lista com o perfil daquela criança. O primeiro casal que desejar um bebê naquele perfil. E aí, nós vamos fazer todo o acompanhamento com essa mãe. Nós vamos pedir ofício para a Secretaria de Saúde, para o hospital, para o dia que ela ganhar alta nesse hospital, para eles comunicarem conosco que nós vamos buscar o bebê. E aí, essa mãe, ela tem a garantia de sigilo, ela não precisa, se ela pedir para nós sigilo, ela pode esconder a gravidez, vamos supor que ela não quer contar para o pai, vamos supor que ela não quer contar para a mãe dela, para a família dela que ela está grávida, a gente tem que manter sigilo, salvo se ela for menor de idade. Se ela for menor de idade, ela tem que ir acompanhada de um responsável, e o responsável por essa pessoa, por essa mãe, tem que saber e tem que concordar. Mas se for maior de idade, a gente é obrigado a manter o sigilo, e aí a gente recebe essa criança, e de imediato, assim que essa criança receber a alta da maternidade, a gente já encaminha para o primeiro casal que estiver na lista. E aí é possível realizar um sonho de um casal que está há muito tempo esperando, porque a gente tem casais desde 2015 esperando uma criança, sabe? Um bebê, uma criança em tenra idade. E a gente tira a mãe dessa situação de vulnerabilidade, que muitas vezes vai ter essa criança numa condição precária. Eu falo precária, gente, não é de bens materiais, não. Porque isso não é motivo de tirar filho de mãe. Motivo de tirar filho de mãe é condição mental precária, é condição de uso e abuso de drogas, porque quando não tem condição financeira para manter, o poder público tem que fornecer. A gente é obrigado a encaminhar ela para os programas de auxílio. E aí o CRAS, o CREAS, todo mundo vai dar suporte para ela conseguir manter essa criança. E aí esse programa chama Entrega Legal. Então, se vocês ouvirem, né, dizer, Dona Maria está grávida, ela não sabe quem é o pai, e ela já tem 5 filhos. Ela quer doar esse filho que ela está grávida, ou ela está pensando em abortar. Então, pede para, né, ela nos procurar, que a gente mantenha o sigilo, né, ninguém precisa saber. E, às vezes, nem ela sabe quem é o pai da criança. E pode realizar o sonho de um casal que está aí esperando há anos um bebê. Né? Outra realidade que eu queria comentar rapidinho, eu sei que o tempo de vocês está muito corrido, é das crianças que são criadas em famílias que nós consideramos como desestruturadas. Famílias usuárias de álcool e drogas, e que muitas vezes ficam assim, a gente retira dos pais, leva para algum familiar, de repente a gente vê que eles retornaram para os pais, ou então que eles vão para o abrigo, e aí quando a gente vê que tem algum tratamento, que eles estão realizando algum tratamento no CAPS, ou algum tratamento em internação, a gente retorna essa criança para a família. Eu queria pontuar que a nossa obrigação é fazer com que essa criança seja criada excepcionalmente no núcleo familiar. Porque imagina que tristeza, né, dessa criança ser retirada do núcleo familiar, que eles tanto amam, porque geralmente os meninos são loucos com as mães e com os pais. Né? E aí, quando não tem condição mesmo, que o processo já está lá, né, já tentou várias vezes, já tentou com vários familiares, com outros familiares, e não tem condição mesmo, aí é que o juiz vai ter um entendimento, e cada juiz tem um entendimento, de retirar a criança dessa família, levar para um abrigo e aí colocá-la apta para adoção. Né? Mas aí eu queria
ressaltar a prioridade de deixar essa criança com a família, no seio familiar, né? É isso, obrigada, viu, gente? Mais uma vez agradeço a presença sua, Laís. Leva um abraço ao seu juiz lá, aqui dessa casa, né? E sempre estamos aí com as portas abertas aí. Tá joia? Após a análise jurídica e ouvidos os edis que quiseram se manifestar, consulto os membros da Comissão de Legislação, Justiça e Redação sobre o parecer constitucionalidade, legalidade ou inconstitucionalidade e legalidade do projeto. O vereador Caio Rodrigues, relator efetivo, está impedido de emitir voto por ser autor da proposição. Consulto o relator suplente da matéria, vereador Marcos Paulo Dutra. Constitucionalidade e legalidade. O membro revisor, vereador Evandro da Ambulância. Constitucionalidade e legalidade. Eu, presidente da comissão, voto pela constitucionalidade e legalidade do projeto. Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, aprovação e rejeição do projeto. Consulto o membro relator, vereador Marcos Paulo Dutra. Aprovação do projeto. Eu, revisor da matéria, voto pela aprovação. Presidente da comissão, vereador Evandro da Ambulância. Aprovação. Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, aprovação ou rejeição do projeto. Eu, relator da matéria, voto pela aprovação. Membro revisor, vereador Maurício Sindicato. Voto pela aprovação. Presidente da comissão, vereador Sargento Moisés. Voto pela aprovação. Ô, pessoal, estava dando uma analisada na pauta aqui.